Com alegria, especialmente com a graça de Deus, com as luzes e o amor do Divino Espírito Santo, com as bênçãos do Menino Deus, com a proteção e a saúde do Senhor Jesus dos Passos e do Cristo ressuscitado. Novamente aqui nos encontramos diretamente do estúdio da TV Primer TV São José, para levar a todas e todos, telespectadoras e telespectadores, mensagem de vida, otimismo e esperança na voz e na palavra do Padre Pedro José Keller. E nesse momento podemos e somos convidados a ouvir um pequeno trecho da palavra de Cristo Jesus, que é da Bíblia Sagrada de São Lucas, capítulo 12, versículos 13 e seguintes, onde nós então lemos Jesus, onde nós lemos Cristo, segundo São Lucas, Evangelho de São Lucas, onde a palavra de Deus nos diz: naquele tempo alguém do meio da multidão disse a Jesus: Mestre, dize ao meu irmão que reparta a herança comigo. E Jesus respondeu: Homem, quem me encarregou de julgar ou de dividir vossos bens? E Jesus disse-lhes: atenção, tomai cuidado contra todo tipo de ganância, porque mesmo, estou lendo devagar para que a palavra de Cristo Jesus penetre em nosso ouvido, atinja o nosso coração. Então, toda ganância, devemos ter cuidado. O que é ganância? É sempre querer mais, sempre possuir mais. E às vezes, talvez até, procurando apoderar-se daquilo que não é seu. Então, porque mesmo que alguém tenha muitas coisas, muita riqueza, a vida de um homem não consiste na abundância de bens. Cristo Jesus tem toda a razão. E contou-lhes Jesus uma parábola, dizendo: a terra de um homem rico deu uma grande colheita. Ele pensava consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde guardar a minha colheita. Então resolveu: já sei o que vou fazer. Vou derrubar meus celeiros, meus ranchos, e construir maiores, e neles vou guardar todo o meu trigo, junto com os meus bens. Então poderei dizer a mim mesmo: meu caro amigo, tu tens uma boa reserva para muitos anos. Agora, descansa, come, bebe, aproveita a vida. Mas Deus lhe disse: louco, ainda nesta noite pedirão de volta a tua vida. E para quem ficará o que tu acumulas ou acumulaste? Assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico diante de Deus. Que palavra maravilhosa de Cristo Jesus! Você, por certo, já pensou
E eu sei de muita gente, e já muitos vieram falar comigo. Pois é, padre, o que eu faço da minha vida? Agora estou uma pessoa de idade, eu tenho muitos bens, muita riqueza, e os meus filhos, meus netos já estão se desentendendo entre si. Um diz que quer aquela casa, outro que quer aquele apartamento, outro que quer aquele terreno. Eu já estou vendo que a nossa família, por enquanto, estava bem unida, mas agora, pouco a pouco, que eu estou já mais de idade, talvez já penso que eu posso partir de uma hora para outra, e nós sabemos, está bem claro em diversas passagens da Sagrada Escritura, já falei uma vez ou duas, a nossa vida é um sopro. Assim como eu tomo uma vela ou vou lá no altar ou em qualquer lugar, em casa mesmo, basta um sopro e a vela se apagou. E quantas pessoas que simplesmente com um sopro, um infarto fulminante, pronto, ou um desastre. Quantas vezes acontece um ônibus que tombou, morreram 4 pessoas, ou 6 pessoas, ou muito mais. Às vezes uma embarcação no mar, pronto, foram-se vidas desta para a eternidade. Então há muitas pessoas que se preocupam demais com esta vida. E eu tive ocasião de atender muitas vezes nos hospitais ou mesmo em casa, onde pessoas, Padre Pedro, estou tão arrependido porque eu não me voltei muito para Deus, eu não rezava muito, fui muito relaxada, minha esposa e meus filhos pediam para ir rezar o terço, e eu ia dormir e deixava eles rezando. E de madrugada, quando eu me acordava, a minha consciência batia dentro de mim, dizendo, tu não és amigo de Jesus. E quando tu morreres, tem muita gente que chega na eternidade, vê parentes lá no céu, vê outras pessoas, até vizinhos, que sabem, São Pedro mandando dizer, vamos entrar vocês. E não deixa entrar alguém, mas eu também queria entrar. Não, aqui está Jesus. Você nunca procurou Jesus na vida, ou procurou Jesus muito pouco, procurou mais o demônio, procurou mais a escuridão, procurou mais as trevas, procurou mais o pecado, e você não perdoou o seu cunhado até hoje. E agora você morreu repentinamente. Pois é, São Pedro não esperava de morrer repentinamente. Eu estava só com 49 anos e meio, eu pensava que eu ia morrer só com 80 e poucos anos, ali quando eu tinha 78, eu ia começar a mudar de vida. São Pedro, agora o arrependimento chegou tarde para você, fica aqui nas trevas, fica afastado de Cristo. Não adianta agora chorar. Leia São Lucas, capítulo 17. Lá você vai encontrar direitinho isso que eu estou dizendo. Capítulo 17, São Lucas, do rico avarento nesta vida e do pobre Lázaro. O rico nem sequer dava comida para o pobrezinho. E ainda mais diz a Bíblia, e vinham os cachorros lamber as suas pernas cheias de feridas. Morreram os dois. E agora, na eternidade, o que é que acontece?
o pobrezinho que sofreu nesta vida por amor ao Cristo, humilhações das mais diversas, passando fome, fazendo penitência, oferecendo tudo por amor ao Cristo, entra na eternidade feliz. E o rico, nas trevas. De longe ele viu lá o pobre Lázaro. E o que é que ele diz? Pai Abraão, manda Lázaro trazer um pouquinho de água, porque eu estou aqui morrendo de sede. Não. Tu recebeste tudo nesta vida terrena. E o pobrezinho Lázaro, não. Fica na escuridão, fica nas trevas, fica longe de Cristo, tal. Ah, mas então manda Lázaro ir lá para a terra, eu tenho mais 5 irmãos. Manda um anjo lá dizer para eles mudarem de vida, para não acontecer o mesmo como aconteceu comigo. O que é que diz o pai Abraão? Leia na Bíblia. Não. Eles têm lá os profetas, têm lá os bispos, têm lá os sacerdotes, têm lá os catequistas. Ah, mas se vier um anjo, eles não vão atrás dos padres, dos catequistas, dos profetas, tal, né? Eles não. Agora, se viesse um anjo, eles mudariam de vida. O que é que diz o pai Abraão? Leiam na Bíblia, está aí. Bem, o melhor que tem é nós andarmos sempre pelo caminho certo, pelo caminho do bem. O motorista, seja de ônibus, seja de caminhão, seja de automóvel, seja de uma moto, que anda pelo caminho certo, não acontece problema maior. Mas se ele está distraído, se ele está embriagado, se ele está rindo, dirigindo, rindo, brincando com o filho, com a criança dentro do carro, tal, vem o desastre, infelizmente, né? Então, não devemos ter ganância. O que é ganância? É querer sempre mais, sempre mais, sempre mais, sempre mais. Não dá. Nós devemos pisar com os pés no chão, como nós pisamos, mas com a mente, com o coração voltado para o alto. Devemos nos lembrar que a nossa vida aqui é passageira. Uns morrem com seus 14 anos, outros tal. Agora, há pouco tempo atrás, uns 2 meses atrás, um sobrinho meu, cheio de vida, posso até dizer, Bruno, nome dele, foi goleiro do Botafogo há uns 8 ou 10 anos atrás, ficaram campeão no Rio de Janeiro. O empresário o levou para a Europa, foi goleiro da Europa, não sei quantos anos, tal. E voltou para o Brasil, casou dia 26 de julho, e o que aconteceu 1 mês e meio depois? Ele com mais outros amigos, andando de moto, conhecendo outra cidade, aconteceu, veio um automóvel, não sei bem como é que foi, esbarrou contra ele, morreu na hora, 29, 30 anos por ali. São coisas que podem acontecer. Infelizmente, casado 1 mês e meio, mais ou menos, são circunstâncias da vida. O que é que diz Cristo? Estai preparados, porque não sabeis o dia nem a hora. E Cristo ainda diz mais. O ladrão chega quando você menos espera. Claro, a morte chega quando você menos espera. Eu, graças a Deus, tive muitos imprevistos na vida, até de avião, quando eu coordenei o grupo da Universidade Federal, lá para o Projeto Rondon, lá na cidade de Tefé, chuva, 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 o piloto era a primeira vez, só por Deus, que quando ele aterrissou,
campinho pequeno, o nosso avião era maior, mas graças a Deus, foi um susto muito grande. Mas assim como foi um susto grande, podia ter acontecido, e assim em diversos locais, seja no rio, seja no mar, andando pelo mar, atravessando uma região, fazendo apostolado, voltando, uma tempestade terribilíssimo, vento sul, que apagou, a água apagou o motor da baleeira e ficamos lá ao léu. São coisas da vida, mas sempre o que é que diz Cristo? Está aqui bem claro, Mateus capítulo 28, último versículo. Eu estarei convosco até o final dos séculos. Procuremos nós ser amigos de Cristo Jesus, e Cristo Jesus também é nosso amigo. Para quantas pessoas desanimadas, tristes, angustiadas, num desespero terrível, eu disse, mude de vida, procure colocar Cristo Jesus no centro de sua vida. E quantos assim fizeram? Padre, agora eu sou feliz. Padre, agora o meu coração se voltou para Cristo Jesus. Como é maravilhoso isso. Então, mas eu queria também fazer uma corrigenda. Eu anunciei na terça-feira os santos de quinta-feira. Então, hoje eu vou anunciar os santos de terça-feira. E os santos gosto também de serem citados, sem dúvida nenhuma, para continuar a nos proteger. Então, especialmente os santos de terça-feira, Santa Úrsula, Celina, Dásio, Astério, Bertoldo e Concede. E também foi, na terça-feira, Dia Nacional da Valorização da Família. Valorização da família. Quando há tantos inimigos de Cristo, que procuram destruir esta instituição maravilhosa que é a família. Está bem claro no livro do Gênesis, capítulo 1, versículos 11 seguintes, onde Cristo Jesus disse: façamos o homem e a mulher a nossa imagem e semelhança. Está bem claro, Deus os abençoou, crescei e multiplicai-vos. Quantas pessoas que não seguem esta ordem, esse mandato de Deus, nosso Pai. Aqui é Deus no início da humanidade. Deus os abençoou. E ali, claro, se não tem a bênção de Deus, o que é que acontece? Quantos que nós conhecemos, até parentes nossos, até parentes meus, daqui a pouco se separam e ficam então um lastimando a vida do outro, um culpando o outro, mas é que faltou o terceiro elemento, a presença de Cristo Jesus. Ao passo que você vê tantos casaizinhos jovens unidos pelo matrimônio, com a bênção de Deus, por meio do presbítero, por meio do sacerdote, ou por meio do pastor, ou mesmo pelo ministro, pelo diácono, ou pelo ministro sagrado instituído pelo bispo, e são felizes, não somente no primeiro ano, mas daí a 5, 10, 20 anos, você encontra esses mesmos casais
vivendo na unidade, vivendo no verdadeiro e sincero amor. E também anunciei que o dia da aviação, antecipadamente, almeja todas e todos os pilotos e mesmo pilotas, saúde, alegria, e quantos deles fazem sempre a sua oração, pedindo a Nossa Senhora boa viagem, pedindo também a São Cristóvão, e o anjo da guarda que os proteja na viagem, porque quantas pessoas que infelizmente só se lembram de Deus quando estão nas alturas. E, bem, Deus tem seus caminhos. Procuremos ser amigos de Deus, nosso Pai e Criador, e Ele vai sempre nos abençoando, nos protegendo. E falamos antes a valorização da família. Devemos sempre amar a nossa família, mesmo quando casados, mesmo já com 40, 50 anos, valorizemos aquela e aquele que nos deram a vida, que fizeram que nós fôssemos nos desenvolvendo, nossos pais, conforme diz claramente o livro do Eclesiástico, devemos sempre homenagear, nos lembrar dos nossos antepassados. Ninguém de nós viveria se não fossem os nossos antepassados, nossos tataravós, bisavós, avós, nosso pai, nossa mãe. Porque, infelizmente, há muitos filhos que não sabem ser agradecidos aos pais, aos avós, aos bisavós. O filho, a filha devia sempre colaborar para a sintonia, para a harmonia, para a união da família e colaborar naquilo que é possível. Porque a filha, o filho, 2 filhos, mãe, nesse final de semana deixa a comida, nós vamos fazer o almoço. Mãe, pai, deixa que nós vamos lavar a louça. É saber distribuir um pouco a função. Coitado da mãe, quantas mães, e às vezes ainda, não estou falando mentira, são verdades que eu já constatei e que pai ou mãe se queixaram. Agora chega o verão, por exemplo. Eu me lembro na catedral, às vezes eu falava, né? Há, às vezes, parentes que vêm para a casa de um tio, ou de um avô, de uma avó. E, se fosse só para almoçar, se avisasse com antecedência. Mas o que eu escutei na catedral? Florianópolis, nós temos muitíssimas praias. Então, que vem de pessoas e vem, e não só ficam lá para almoçar. É verdade que eu estou dizendo. Fico lá 2 dias, 3 dias, 1 semana. Ai, coitado, e não ajuda em quase nada. E não trazem nada. E não dão um dinheirinho quando sai para aqueles que os hospedaram. Eu sei, eu me lembro quando eu sempre procurei ter um desconfiômetro dentro de mim. Então ninguém suporta uma visita aí 1 semana, 2 semanas. Eu conheci um homem antigamente, está no céu, um homem muito honesto e justo. Ele dizia, Padre Pedro, a visita é muito bom um dia, mas quando já fica 2, 3 dias, quando fica 5 dias, meu Deus, eu tenho meus compromissos, tenho meus trabalhos e tal. Tem a razão. E não é fácil dizer, bem, deixemos
O importante é que nós saibamos ter um desconfiômetro. Bem, nós estamos no mês de outubro, que é o mês também de Nossa Senhora Aparecida, a Rainha Padroeira do Brasil. Agradecemos a Deus e também Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, que fez o meio-campo unindo, especialmente Israel e a Palestina e a Hamas. Quantas mortes inocentes de crianças e de soldados, jovens, moços, ou pais de família que partiram desta vida na faixa de Gaza. Queira Deus que continue agora em paz. E rezemos ao Divino Espírito Santo para que o presidente Ronald e mais pessoas da ONU colaborem para que o mesmo aconteça com a Ucrânia e Moscou. Os dois presidentes, Zelensky e o Putin. Por que guerra? Por que matar o nosso semelhante? Não é isso. Deus colocou bem claro, sexto mandamento, não matar. Padre, eu não posso matar um mosquito? Mas, mosquitinho, coitadinho, né? Ele vem te prejudicar, às vezes eu vejo um neném, às vezes, aí no colo daqueles, está aqui a marquinha do mosquito. Aí eu digo, mãe, você não cuidou muito bem. Padre, mas eu tenho que dormir. O que eu posso fazer? O mosquito está escondidinho, vem lá, e que ele também quer viver, mate, dê um jeito de matar. Aí eu não suporto aquele barulhinho do mosquito. Meu Deus do céu. É chato, né? Mas não matar um ser humano. Olha isso. Esse feminicídio terrível. Eu fico tão revoltado. Tem uma pessoa, um moço que dizia, a gente devia matar esse cara também. Aliás, na Palestina o que havia? Era obrigado a apedrejar a pessoa. Quem matou tem que ser morto. E eles apedrejavam até a morte. Mas é fogo, né? Olha, novamente comunico quem ainda não adquiriu o seu calendário, passa. Na catedral tem, ainda em Coqueiros tem alguns exemplares, quando me consta, das paróquias de modo geral, pois esse Brasil afora é um calendário maravilhoso. Tem pais, tem mães que dão de presente para os filhos, tem avós que dão de presente para o neto. A pessoa é lembrada o ano todo. Aqui também a maravilhosa técnica aqui, a tal da Elisângela, ganhou também de mim, o diretor também ganhou, faz questão de dar. Podendo dar um presentinho, é um presente baratíssimo. Você entra numa loja, qualquer objetozinho, um dinheiro, até um livro. Outro tempinho atrás, numa livraria lá, eu pensei que o livro fosse 40, 50, quanto é que é? Padre Pedro, é 75. Tá bom, não tem um descontozinho? Não, isso aqui não tem. Mas deixa para lá. Ora, essa, tá bom. Então, os nossos telespectadores, e assim vamos terminando o nosso diálogo aqui. Então, Adalgiso Brasil, com a esposa Roseli Bernardes, Adriana Martins, N. Carvalho de Araújo, Jorge Silvio Furtado, Álvaro Francisco de Oliveira, Zilda Medeiros del Si, Federico Prudêncio, Valmor Abreu, Edith Medeiros, Fernando Carvalho, Maria Gomes Massotti, Carlos Alberto Vieira, Margarida Lourdes Melo Costa, Rômulo Bittencourt, Ronaldo Silveira e Caterine.
E ainda, por último, Henrique da Silva. Saúde, paz, alegria, felicidade, as mais ricas bênçãos da Trindade Santa e Nossa Senhora, a bênção sobre a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Voltaremos na próxima terça-feira, se Deus quiser.